Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. Você que está aí no YouTube, você que está chegando aqui ao vivo no Instagram, bom dia. Você que está no YouTube, a mensagem de hoje é: não abandone o barco. Mas que barco é esse? Que barco é esse? Vamos falar de barco hoje. A fé se aprende, irmão. Nós estamos juntos aqui para ativar o espírito da fé. Então, esse deserto que você está passando vai servir de testemunho para levantar uma geração. Levantar uma geração de novo. Então, seja muito bem-vindo. Você que está aí no Instagram, dispara o dedinho no coração, por favor. E vamos junto. Pega a sua Bíblia. E você não vai parar. E você vai chegar. Você não vai parar. Juju! Parar. Talvez você acordou com vontade de parar, mas você não vai parar. Margarete não vai parar, Paulo não vai parar, Emanuele, Bruno, Bruna, Betina, Laura, Juju Correale, Margarete, Lu Garrido, Erilândia, Mari, a família JC tá aqui. Doutor Iara, Rai, Erilândia. Meu esposo acabou de sair de casa. É isso aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bruno, como pode isso cooperar para o bem? Eu quero te dizer uma coisa. Por exemplo, quem te trouxe aqui foi Deus, o nosso Pai. Então, Emanuela, quando a minha esposa saiu de casa há anos atrás, onde nós estávamos já numa decisão de separação, foi um momento de mais um passo de fé na minha vida. Foi um momento onde eu tive um encontro especial com Jesus. Então, encare esse momento. A gente tem duas formas de olhar. Ou olhar para o descontrole, estou destroçada, e é fato, a gente sente muito por isso. Mas ou você vai olhar para isso por um tempo, não se culpe disso, mas Jesus te trouxe até aqui para você olhar para Ele. Você vai ver como Ele vai falar com você. Você vai ver como Ele vai falar com você. Tem coisas que acontecem na vida que a gente não entende, que a gente vai entender só depois. E quando acontecem as coisas, a gente, por exemplo, hoje é muito fácil para mim falar para vocês a restauração do casamento que Deus fez na nossa vida. A família que Deus me deu de volta. É fácil. Mas durante lá não foi fácil. Durante a restauração não foi fácil. Durante eu não tinha as respostas. Quando Bruna saiu de casa eu não tinha resposta nenhuma. Mas Jesus sempre tem uma resposta pra gente. Então foi um momento que eu comecei a buscar com mais profundidade. Sair do raso da fé e buscar com mais profundidade Jesus. E lembra, não é para um tribunal de... esse tem fé, o outro não tem fé. Não, Jesus não entra nesse mérito. E Ele não nos convida para entrar nesse mérito de quem tem fé, quem não tem. É muita fé, é pouca fé, é fé grande, é fé pequena. Não. Ele só quer que a gente caminhe com Ele. E as circunstâncias da nossa vida faz com que a gente seja convidado para dar mais um passo de fé com Ele. Para dar mais um passo na caminhada de fé. Amém? Então abra sua Bíblia, vocês todos aí, dispara o dedinho no coração. Desculpa o atraso, gente, mas diante de algumas circunstâncias aqui eu não consegui entrar com vocês 7h30, tá? Vocês estão aí no YouTube, nem coloquei o lembrete, nem consegui colocar. Mas graças a Deus estamos aqui. Então abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 31. Uma passagem muito conhecida,
Se alguém puder anotar aí pra mim. Deixa eu só trocar essa música. A fé, todos vocês que estão aí, você que está no YouTube, você que está aí no Instagram, você está escolhendo... Opa, perdão. Você está escolhendo ativar a fé. Então, nesse momento, todas vocês que estão compartilhando aqui no chat as dificuldades, né? Não estou muito bem. Acho que é a crise de ansiedade. Eu estava bem faz tempo, agora novamente. Tá. Então, nesse momento, deixa tudo de lado. Vamos juntos deixar tudo de lado. Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui tem situações, circunstâncias na qual precisam ser resolvidas. É ou não é? Mas nesse momento a gente vai deixar tudo de lado e focar apenas em um, que é o centro aqui. A videira. Cola na videira é um convite. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 31. Você que está no YouTube aí, um beijo no seu coração, viu? Quando Deus fala na Bíblia de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas é todas. O dia mau, o dia bom, o dia que você está mais tristinho, o dia que você está mais ansioso, o dia que você está bem. Todas as coisas cooperam. Todas é com letra maiúscula, todas. Então a gente tem que se apegar nessa palavra e continuar, porque não dá pra gente parar. Tá? Então, obrigado, Tati DBO. Tati DBO, vamos só fazer uma oração. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Jesus, esse ambiente é seu. Faz do seu jeito, Jesus. Só tu sabes o que cada um aqui nesta live, o que cada um aqui no YouTube está vivendo. Mas se o Senhor permitiu que nós estejamos aqui reunidos em teu nome, e nós temos mais de 2 pessoas aqui nesse espaço, mais de 2 pessoas nesse espaço, então aqui o Senhor se faz presente, porque é isso que você disse há 2000 anos atrás. E esta é a nossa fé, nós cremos nisso. Então, Jesus, você colocou uma palavra no meu coração, mas faz do seu jeito. Se quiser mudar, muda. Mas o nosso desejo é que nós possamos sair deste momento de devocional cheios do seu Espírito, cheios da tua presença, com alegria na batalha. Esse é o nosso desejo, Jesus. Então, por favor, faz. Amém. Amém? Amém, gente? Vamos embora. Olha só. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. Visualiza isso, gente. Visualiza isso. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse. E como ele disse aqui, ele está dizendo aí para você: coragem,
sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa passagem é muito conhecida e na Bíblia, se você tem um hábito de ler a Bíblia, ou se você tem um hábito de ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Bruno, como é que eu ativo a fé? Deixa eu só trocar essa música aqui, que esse pianinho tá me atormentando aqui do meu lado aqui. Mas a fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, rapidinho. Achei. Pronto. Vambora. Bruno, como é que eu ativo a fé? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por mim, a fé não vem pela minha palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E através de ouvir a palavra de Deus, a fé é ativada e aí muda o meu comportamento. E aí me sustenta, e aí me faz levantar de novo, e aí me faz caminhar. Eu não sei se você percebeu, aqui fala muito também sobre medo. Em alguns momentos esses discípulos tiveram medo. É muito simples o que Deus manda dizer aqui nessa live. Abra seu coração, deixa Deus falar com você. Olha só. Você percebeu que Jesus chamou a equipe dele, mandou eles entrar no barco. Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. É isso que está escrito. Jesus fez. Jesus fez com que eles entrassem no barco. Jesus não pediu para eles entrarem. Jesus fez. E sem eles saberem, logo na sequência, houve o quê? Uma tempestade. Jesus já sabia dessa tempestade? Sim. E Jesus fez com que eles entrassem no barco. Sabia disso? Jesus fez com que, como falaram aqui de casamento, com que a Bruna saísse da minha casa. Mas você pode olhar que não, a Bruna saiu da sua casa, vocês quase se separaram por conta das escolhas de vocês. Eu posso olhar dessa maneira, mas eu posso olhar como de uma outra maneira. A outra maneira é, Jesus fez com que tudo isso acontecesse. Jesus está fazendo, Jesus não perdeu o controle. Jesus está permitindo que o que está acontecendo aí na sua vida aconteça. Por um plano maior. E você vai entender aqui. Para um contexto que ele está montando lá na frente. Deus sempre está lá na frente, gente. O grande segredo da fé é aprender a confiar. Essa fé que se aprende me faz confiar em Jesus. Me faz todos os dias renovar este entendimento. De que Deus fez com que esses discípulos entrassem no barco, já sabendo, e os discípulos não, eles entraram provavelmente de boa, felizes da vida. Pô, Jesus mandou a gente entrar no barco. Pô, legal, valeu Jesus. Sem saber que viria a tempestade. Mas Deus já sabia. Para pensar nisso. Que doideira, né? Doideira na sabedoria nossa humana. Mas pela fé, algo extraordinário aconteceu aqui. Mas aconteceu com uma pessoa. E os outros ficaram só olhando. Quem é essa pessoa? Pedro. Pedro era um dos discípulos de Jesus. E sim, Pedro era sanguíneo. Pedro tinha uma atitude meio ali, né? Jumentinha, como a gente fala aqui na família, nos devocionais. Uma atitude de jumento desgovernado. Mas Pedro tinha uma fé ousada. Pedro, desde o início da caminhada com Jesus, dos 3 anos que ele andou com Jesus fisicamente, Pedro tinha uma fé ousada. Pedro tinha uma fé ousada.
E Deus está chamando uma geração para uma fé ousada. É fácil? Não. Dá medo? Dá. Pedro teve medo, irmão. Eles todos, a equipe toda teve medo durante a tempestade, dentro do barco. E Pedro também teve medo ao andar sobre as águas. E aí, se você for aqui junto comigo, vem aqui. Então, primeiro ensinamento é esse. O que você está vivendo aí, a gente fica, principalmente quem trabalha aí com desenvolvimento humano, Deus falou muito forte comigo agora há pouco. Ô Bruno, para de entender a causa das coisas. Lembra que eu te chamei para parar de entender a causa das coisas? Mas às vezes o dia a dia, a correria, o dormir tarde, trabalhar até de madrugada. Eu não sei o que está acontecendo aí. Eu vou ter que sair. Voltei. Putz. Vamos ver se vocês estão aí. Tive que desligar o alarme e voltar. Vocês estão aí? Tocou o alarme aqui do meu celular. Acho que vocês estão aí, né? Sim, beleza. Então Deus, bora Lilândia, bora Lulu Garrido, bora Renatinha. A gente sempre quer entender as coisas. Sim, esse é o problema nosso. E você pode acreditar em Deus, você pode crer em Jesus, eu creio, você crê, nós estamos aprendendo a crer, nós estamos fora de qualquer sistema fechado aqui, nós só queremos ser impactados pelo Espírito de Deus, nós só queremos aqui nesta live, neste YouTube, nós só queremos ativar o Espírito da fé, mas nós somos humanos. E em todo tempo nós somos tentados, por isso que Jesus disse, na oração do Pai Nosso, diga ao acordar, não me deixes cair em tentação. E nós somos tentados a ficar tentando entender as coisas. E irmão, quando a gente vê realmente a história de todos os homens de fé, toda a história de Jesus aqui na palavra de Deus, porque Ele é a palavra, se a gente ficar tentando entender por que me colocou no barco, no meio dessa tempestade, olha a doideira. Deus não nos chama para ficar tentando entender. Deus nos chama para ter uma atitude como a de Pedro aqui. Olha só. Vamos ler de novo. Antes de ler a atitude de Pedro, antes da atitude de Pedro, a Bíblia está dizendo, Jesus imediatamente, quando os discípulos estavam cheios de medo, e talvez você esteja aí cheio de medo, Jesus está dizendo, Ele disse e está dizendo aqui, coragem, sou eu, não tenha medo. Isso daqui não é história. É a palavra de Deus. Você crê nisso? Quer crer nisso? Quer dar mais um passo para crer? Jesus, ele disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Então uma coisa é o Bruno entrar aqui e falar para vocês, coragem, não tenham medo. A outra coisa é você que está aí do outro lado, crer de que o Deus vivo está falando com você através da palavra dele. A voz de Deus está escrita, irmão. E ela está falando com você. Ele sabe o que você está passando. Ele não é Deus? Ele não é onipotente? Ele não é onipresente? Ele não está em todo tempo, em todo lugar? Ele não criou o tempo? Ele não está no Kairos? Ele não está acima do cronológico, passado, presente e futuro? Então, Ele disse que a palavra dele é viva e eficaz e você precisa experimentar isso, eu preciso experimentar isso. E eu não sei você, mas eu preciso experimentar todo dia. Eu preciso experimentar todo dia a palavra de Deus. E eu vejo pessoas sendo transformadas por Deus, as pessoas que são decididas a experimentar essa palavra que é viva e eficaz. Ela é simples, é uma frase que Jesus disse para os discípulos no meio da tempestade. Jesus sobre as águas dizendo para os discípulos, não tenham medo, coragem, sou eu. Só que presta atenção, quando você lê isso aqui, coragem, sou eu, se você lê na primeira vez que você lê, dá a entender o quê? Jesus está mostrando, sou eu. Mas sabe o que Jesus está falando na prática? Ei, fui eu que coloquei vocês aí nesse barco. Lembra que a gente leu aqui no início? Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Então a primeira coisa que Jesus está dizendo para eles aqui é, coragem sou eu, coragem fui eu que coloquei vocês aí. Vocês não decidiram andar comigo? Os discípulos decidiram andar com Jesus. Meninos, jovens,
alguns mais velhos, mas todos improváveis. Todos, no olhar racional, jamais seria escolhido para fazer parte de um staff, irmão, de uma equipe do homem que dividiu a história da humanidade no meio, em antes de Cristo e depois de Cristo, 2022 anos depois de Cristo. Então ele está dizendo, coragem, filha, coragem, fui eu que coloquei vocês aí. Eu tenho certeza, mais do que uma certeza, eu creio que Jesus neste exato momento está respondendo pessoas, meu Deus, era isso que eu precisava ouvir. Deus te colocou aí. Só que se você seguir a sua mente humana, a sua sabedoria humana, eu vou ficar tentando entender por quê e vou achar que fui eu que entrei no barco. Não, Bruno. Não, Bruna. Não, Jordiana. Não, Mislene. Não, Quênia. Não, Lugarrido. Não, Erilândia. Fui eu que coloquei você aí no barco. Emanuela, seu marido saiu de sua casa? Há uma tempestade aí agora. Você está destroçada, como você escreveu. Jesus está permitindo isso daí. Para um plano maior. Vamos andar com Ele para confiar nisso. Nessa palavra. Aí, somente um entendeu isso. Pedro, se você ler aqui, você vai falar assim, pá, como eu já falei várias vezes. Pedro é um jumento, né? Andou sobre as águas, tirou os olhos de Jesus, afundou. Jesus estava sobre as águas e apenas um andou sobre as águas. Pedro foi até Jesus e afundou. Afundou por quê? Porque a Bíblia diz que ele olhou para o vento contrário, o vento que estava com muita força. Ó, reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E aí Jesus vai lá e pega Pedro e salva. A gente olha assim, pô, Pedro, que terrível isso, né? Foi o único que andou sobre as águas. Foi o único que experimentou algo diferente dos outros que ficaram dentro do barco. E aí o Espírito Santo revela aqui para todos nós. Ei, você vai buscar segurança no barco ou você vem buscar segurança na minha presença? Qual é o barco da sua vida que você está buscando segurança? Qual é o barco da sua vida que você está buscando segurança? Quer ver um barco? O barco pode ser o seu trabalho. O barco pode ser o salário. A gente deposita, a gente aprendeu assim, irmão, eu me coloco na linha de frente e a gente vem aprendendo um dia de cada vez, 1% por dia, sem querer já aprender tudo de uma vez. Nós somos fracos, frágeis. Ouve o devocional de ontem, faz parte da vida os momentos de fraqueza, de fragilidade. Que bom que nós possamos reconhecer isso, porque senão nós somos tomados pela vaidade e a vaidade cega o ser humano. Salmo 39 fala sobre vaidade, o rei Davi expondo a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza diante de Deus, a sua pequenez diante de Deus, mas o reconhecimento de que você é filha, de que ele é filho de um Deus que é nosso Pai, e ele cuida de nós, mas ele está chamando a gente para buscar segurança na presença dele. E todas as fases, independente da fase que você esteja vivendo na sua vida, há uma oportunidade aí de você largar a segurança no barco da vida e buscar a segurança no Cristo Jesus. Ele é a videira, irmão. Nós somos ramo, não somos? A segurança vem dele. Então preste atenção. O barco da sua vida pode ser a sua profissão. O barco da sua vida pode ser o seu propósito. O barco da sua vida... Quer ver um barco da sua vida? Pode ser sua família. Eu busco tanta segurança na minha família, eu busco tanta segurança no meu marido, eu busco tanta segurança na minha esposa. Essa foi uma das coisas que eu aprendi quando eu e Bruna quase se separamos. Quando ela saiu de casa, como a gente já disse aqui hoje. Eu buscava segurança no nosso relacionamento. Mais do que em Deus. E aí Deus permite que a gente passe por tempestade para ir até a presença dele. Mas apenas um entendeu aqui. Apenas um aqui determinou que iria andar sobre as águas. Quem determinou foi Pedro, não foi Jesus. Você percebeu isso? Jesus já estava sobre as águas. E Pedro falou, se é você mesmo,
Eles achavam que era um fantasma. Se é você mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Pedro determinou que ele iria viver. Olha que forte isso, é pra gente meditar. Pedro determinou, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Não foi Jesus que falou, Pedro, vem aqui andando sobre as águas. Foi Pedro que foi, com a fé de ousadia. Com a fé de que Jesus, eu não vou buscar segurança nesse barco. Eu estou indo até aí buscar segurança na tua presença. Não vai ser fácil, mas onde eu estou, dentro desse barco, já está me causando muito medo. No meio dessa tempestade, eu vou até você. E os outros discípulos ficaram. Quer ver um barco da nossa vida? A saúde. Já viu esse ditado? Eu não falo mais esse ditado há um tempo, mas esse ditado ele existe. Eu não sei se é um ditado isso, mas acho que é. Importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Sabe o que é isso? Buscar a segurança no barco da saúde. É claro que é importante nós termos saúde, mas e se eu tenho, como Dani Nakamura está vivendo experiências extraordinárias com Jesus, se tem um câncer? Então eu perco a segurança. Eu me descontrolo. Eu sou tomado pelo medo. Por quê? Porque eu busco a segurança no barco da saúde. Quem está entendendo isso? Odelei, um beijo no seu coração, Aninha, Carol. Quem está entendendo isso? Agora você tem que responder para você mesmo, não é para mim. Eu já me respondi para mim mesmo, já tive minha conversa com Jesus hoje. Qual é o barco que você levantou hoje, nesta semana, neste dia, dia 12 de janeiro? Qual é o barco que você está procurando segurança? O barco de teu controle, o barco do controle, melhor dizendo. O barco de querer entender tudo. O barco de querer entregar resultado a qualquer custo. O barco, só me sinto seguro na vida se eu ajudar pessoas. Qual é o barco da sua vida que você está buscando segurança? Mas o que eu quero te dizer, independente de qual barco você esteja buscando segurança, Jesus não te condena. Eu vou fechar aqui. Jesus não te condena. Ele fez com que você chegasse até aí. Ainda que seus olhos possam, ou o seu próprio julgamento, pensar, não, fui eu que estou buscando segurança. Eu que estou buscando segurança no trabalho. Sou eu que estou buscando segurança neste barco da saúde. Eu que estou buscando segurança absoluta na minha família, mais do que em Deus. Não. E eu não estou passando um pano na sua cabeça. Mas é a gente olhar sempre para as situações da nossa vida como uma oportunidade de avançar na fé e de continuar buscando segurança em Jesus. Quem colocou esses meninos no barco, esta equipe de 12 pessoas, foi Jesus. Ele fez com que eles entrassem no barco já sabendo que tudo iria acontecer. Agora, a grande chave, a grande diferença é que apenas um levantou e falou, Jesus, se é você mesmo, eu determino no seu nome, que eu vou andar sobre as águas e vou até você. E foi o que Pedro viveu. O que seria isso? O que está faltando você determinar na sua vida? Você sabe, eu sei. O que precisa ser determinado na sua vida e você não está determinando de forma absoluta no nome de Jesus? Se eu determinar no meu nome, novamente eu estou buscando o controle. Novamente eu estou buscando o barco do controle. O barco da vaidade. O barco da vaidade. Não, eu estou determinando. Eu preciso determinar no nome de Jesus. A dependência é Ele. Ele é o meu barco. Ele é o seu barco. Espírito Santo, faz. Renova os pensamentos, Jesus. Nós dependemos 100% de você. Eu não dependo da forma que eu falo aqui. Eu não dependo da estrutura de devocional. Eu não dependo de live, da tecnologia. Nós dependemos de você, Jesus, para que essa palavra possa alcançar almas, vidas e famílias sejam abençoadas. Aonde você está buscando segurança? No barco? Seja ele qual for? Ou no plural, nos barcos da vida, ou em Jesus.
Não importa qual seja a sua resposta, de qual barco for diferente de Jesus, você pode determinar agora, hoje, o meu barco é Jesus. Ele é a minha segurança. Aquele barco lá que eu estava buscando segurança, até conheço, já vivo, já. Os discípulos, eles tinha pescador ali, sabia pilotar barco, mas eles foram atrás de um outro piloto. Já não sou eu mais piloto, já não sou eu mais o piloto da minha vida. Existe um que pilota a minha vida. Jesus. O Nazareno. E ele não é uma crença. Ele não é um sistema fechado. Ele é uma presença. Ele é como uma pessoa. Ele é vivo. Ainda que talvez seus olhos não enxerguem isso. Mas pede para ele para você enxergar. Ele está aguardando você pedir. Certamente ele está aguardando, porque é ele que nos faz enxergar de que Jesus está vivo. Agora eu preciso diariamente colocar atenção nisso. Eu preciso diariamente pedir renovação de pensamento. Diariamente eu preciso ir até a presença dele. Do contrário, eu sou dominado pelos barcos da vida. E facilmente nós buscamos segurança. Desde a saúde física, como saúde emocional, como ter o controle, como ser o cara no trabalho, como buscar família, segurança. Eu não sei aonde você está buscando, mas eu creio que Jesus falou com você. Amém? Então fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. E vamos agradecer a Jesus. Jesus não precisou de tempo. Jesus só precisou dessa oportunidade para transformar a vida dos discípulos. Seja aqueles que olharam para a atitude de Pedro, seja aquele Pedro que decidiu, que determinou andar sobre as águas. Não precisou tempo, precisou de oportunidade para Jesus impactar a vida desses meninos. E Jesus, eu creio que você está usando esta oportunidade de pessoas que estão com fome da sua palavra, fome do evangelho, fome de algo a mais na vida. Eu preciso de algo a mais. Jesus, use essa oportunidade, como você gosta de fazer, como você sabe fazer, como você faz, para mudar a história dessa mulher e desse homem que está aí do outro lado, assim como o Senhor vem mudando a nossa história. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de estar aqui e que o seu Santo Espírito possa queimar no coração, na alma de todos que estão aqui, no seu nome, Jesus. Amém. Amém. Tenha um dia abençoado. Jonathan, Oderley, Vanessa, você que está no YouTube, Emanuela, segue firme, vamos junto. Luiz, Débora, Alô Vitória da Conquista, Suíça da Bahia, Thaísa, Aninha Carol, Gislaine, Juju Correale, Monique, Erilândia, Tati DBO, Fê Moraes 20. Um beijo no coração de vocês. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube mais tarde, não agora, mas eu creio que pessoas, almas foram salvas neste exato momento. Um beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser, às 7h30 da manhã. Fica atento aos lembretes aqui. E hoje, perdão pelo atraso, mas foi por um bom motivo. Só confia, tá? Foi por um bom motivo, tá bom? Doutor Yara, Emanuela, Renatinha. Tchau, gente. Um beijo, família JC.